Paz e bem, meu irmão, minha irmã, hoje é sábado, 18 de setembro, mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus. A frase bíblica de hoje, para ecoar no seu coração, é retirada do Salmo 99. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, que você vá, apresente-se diante de Deus sempre de forma muito alegre, muito feliz, se colocando à disposição do Senhor. A nossa memória histórica de hoje é dia dos símbolos nacionais. Também na data de hoje, em 1950, a entrada no ar da TV Tupi, a primeira da América Latina. Hoje, lembrando, na nossa comunidade paroquial temos a missa às 18 horas e o festejo se aproxima de 2 a 12 de outubro, começando dia 2 com a carreata, saindo lá da Capela Santo Antônio, percorrendo as ruas da nossa cidade, todos os dias com barracas, quermesse, a novena, refletindo cada frase do Pai Nosso. É um momento de catequese, esse festejo de Nossa Senhora Aparecida. E o evangelho que nós vamos escutar e partilhar é de São Lucas, capítulo 8, os versículos do 4 ao 15, que diz: Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por um. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria. Mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocadas pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que cai em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra é uma semente que germina quando acolhida no terreno disponível. A fé é a escuta da palavra, enquanto esta, porém, é sempre boa e bela. Aquela, a fé, conhece graduações diferentes, como os terrenos onde o semeador lança a semente. O capítulo 8 de Lucas, cuja leitura hoje iniciamos, faz uma verificação da qualidade da fé, isto é, da escuta da palavra, dado que a semente é boa, como é o terreno que a acolhe. A palavra ouvir e o termo equivalente nesse contexto, obedecer, são a chave de todo o capítulo. Jesus exige a mesma obediência em Lucas 8, capítulo 8, nos versículo 8, versículo 10, 12, 13, 14, 15, 18 e 21. Exigida por Javé no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 6, 4, se lhes obedecem o céu e o abismo, o mal, a doença e a morte. Devem escutá-lo e obedecê-lo também o ser humano. O poder da palavra, da sua palavra, introduz passo a passo, como a longa viagem de Jerusalém, na compreensão do seu mistério. Será que o ser humano chamado a ser discípulo saberá escutar e obedecer àquele ao qual tudo obedece? Que efeito terá a poderosa palavra revestida de fragilidade sobre a poderosa e frágil liberdade do ser humano, revestida de arrogância? Primeiro, Lucas refere a parábola da semente, que também poderia ser chamada de parábola da escuta. Uma questão de ponto de vista ou de ênfase, recaindo sobre Deus ou sobre o ser humano. Segundo, é preciso ter em conta que é a forma também conta. Não se pode ler a parábola da escuta sem levar em conta a sua forma.
é necessário lê-la junto com a explicação da sua forma. Terceiro, é necessário lê-la juntamente com a explicação do seu conteúdo. Finalmente, junto com o modelo de lê-la e de transmiti-la. A moldura para a parábola do semeador é formada por duas cenas, uma antecedente, outra consequente, que apresenta a verdadeira família de Jesus. Na cena antecedente, verdadeiros parentes de Jesus são os que, com ele, libertados do mal e capazes de servi-lo. Na cena consequente, são os que, com Maria, a mãe de Jesus, ouvem e fazem a sua palavra. O contexto, formado pela verdadeira família de Jesus, direciona, para não dizer que determina, a leitura da parábola. A verdadeira família de Jesus se origina da escuta da palavra. O homem se torna aquilo que ouve, e a semente, em última análise, é Jesus, a palavra, o verbo do Pai, a sua perfeita expressão. A intenção da parábola é convidar o leitor a verificar a qualidade da própria escuta, para ver se é verdadeiro ouvinte e verdadeiro discípulo. Se pertence ou não à família de Jesus, como os 12, as mulheres discípulas e, sobretudo, Maria, mãe de Jesus. Sou discípulo do Senhor? Podemos nos perguntar. Sua palavra encontra eco e escuta em mim? Pertenço à família de Jesus? O que vai dizer e determinar isso não são nossas palavras, mas nosso comportamento em relação à palavra. A parábola mostra que a semente é boa, o que lhe garante uma eficácia que vai além de toda expectativa. Por outro lado, sublinha as condições para que se acolha a palavra com fruto. A eficácia não depende do terreno, ou seja, das condições colocadas pelo ser humano. A palavra é semente eficaz, mas o ser humano é livre. Se ele não é capaz de torná-la eficaz, ele pode torná-la infrutífera, porque não a acolhe. O terreno não torna a semente improdutiva, mas pode impedir a sua produtividade. Essa é a responsabilidade que pesa sobre a nossa liberdade. Que nós, livres, saibamos acolher na liberdade que Ele nos dá a palavra dele, que é a palavra de vida e salvação. Tenha um abençoado final de semana. Que Deus te abençoe na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.